Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi do Inglês com Série e hoje a gente vai falar sobre os artigos indefinidos a e an, tá? Vamos lá, primeira coisa, o que são artigos indefinidos? Artigos indefinidos é toda vez que você vai falar de algo que não é específico. Então, em português, a gente tem artigos definidos, são 4. A, o, os, as, tá? Toda vez que a gente vai falar sobre alguma coisa que é específica. E eles variam de gênero e número, como os nossos artigos indefinidos. Um, uma, uns, umas, tá? Em inglês, a gente tem o artigo definido the, se você quiser saber mais sobre ele, então dá uma olhada lá no outro vídeo do canal. E a gente tem os artigos indefinidos a e an, tá? Que não variam de gênero, não variam de número. Tem gente que acha que um é usado pra feminino e outro pra masculino, mas não tem nada a ver. Eu vou explicar aqui pra que eles usam. Primeira coisa que a gente tem que diferenciar é que em português a gente tem um probleminha, tá? Geralmente, você fala, I have one pen. Não é I have one pen. I have one pen, você tá dizendo que você tem uma única caneta. Eu tenho uma caneta. Só que em português, o nosso numeral uma, de ter um único objeto de algo, e o nosso artigo indefinido no gênero feminino singular, a gente tem uma. Então, o nosso artigo e o nosso numeral é o mesmo. Só que em inglês tem uma diferença. Quando você fala I have a pen, eu tenho uma caneta. I have a pen. Do you want? Então, eu tenho uma caneta, você quer? Mesmo que eu tenho duas. I have a pen. Eu tenho uma caneta, tá? E em português também tá certo. Eu tenho uma caneta. Não significa que eu não tenha mais de uma, mas eu tenho uma. Agora, quando você fala I have one pen, é porque eu tenho uma única caneta. I have one, just one. Eu tenho uma única caneta, que seria o nosso uma de numeral, tá? Em gênero feminino. Bom, agora que a gente já colocou essa diferença bem clara, a primeira coisa que eu vou dizer é, muita gente fala que é A e N, mas não, porque em português é A, B, C, D. Em inglês é A, B, C, D. Então, A e N, A e N. Igual a nossa pagar O, a gente fala O, mas fala óculos e acontece, ela vai ter variação de fonética, tá? Bom, vamos lá. Geralmente, tá? 99% dos casos, a regra diz que basta você ter uma palavra que começa com vogal para você colocar o an, e basta você ter uma palavra que começa com consoante para você colocar o a, tá? Mas não é assim. Na real, o que conta de verdade é a pronúncia, tá? Mas em 99% dos casos, você só olhar essa letrinha, você vai saber como colocar. Então, vamos lá. An apple, an apple, an apple. Apple começa com uma vogal. E aí você coloca o an. An apple. An old tower. An incredible man. An incredible man. Um homem incrível, tá? An old tower. Uma torre velha, tá? An apple. Uma maçã. E nos casos onde a gente tem uma consoante no início da palavra, a gente vai ter a crazy guy. A crazy guy. A monkey. A monkey. A wonderful apartment. A wonderful apartment. Tá? A crazy guy, um cara louco, monkey, um macaco. A wonderful apartment, um apartamento lindo, um apartamento maravilhoso, tá? E aí vamos para as nossas exceções. No caso do an, a gente vai usar o an na exceção quando a gente vê uma palavra que começa com H, que é uma consoante, que geralmente em inglês a gente pronuncia. Por exemplo, a horse, a horse. A hotel, a house, home. Home. Então, geralmente, a gente pronuncia esse H. Mas tem 4 palavrinhas, apenas 4 palavrinhas no inglês que a gente não pronuncia o H. Uma delas é hour, hour, an hour, an hour, an hour. E aí, a gente vai usar o nosso an, não o nosso a, tá? An honor, an honor, an honor. Uma honra, uma honra. An heir, an heir, an heir. Um herdeiro, um herdeiro. An honest guy, an honest guy, um cara honesto, tá? Honest, honesto, honestidade, tá? Bom, e aí, apesar de só ter essas 4 exceções, tá? Essas 4 palavrinhas que começam com H que a gente não pronuncia na língua inglesa, elas têm variação. Então, por exemplo, tem uma frase aqui, an honorable act, an honorable act. Não é honor, não é honra, é honorable, é honrável. Então, um ato honrável, um ato de honra, an honorable act, que agora não é mais honra, não é um substantivo, é um adjetivo, tá? Então, vamos lá, para heir, que é herdeiro, an heir, a gente tem the man searches an heiress for his lands. Então, o cara procura uma herdeira para as terras dele. Como que a gente sabe que é uma herdeira, Gabi, se não tem variação de gênero? Porque se o cara tá procurando, provavelmente ele procura uma herdeira, tá? Então, the man searches an heiress,
tá? For his lands. Não air, and Ares, tá? Bom, vamos lá, agora as exceções do outro lado. Quando que a gente vai usar, Gabi? O a, mesmo que a gente tenha uma vogal logo em seguida. O primeiro caso é quando a gente tiver um U, tá? Uma vogal U com som de you. You, sabe a palavra you? Y-O-U, you, você. Então, quando a gente tiver esse som aí. Por exemplo, university, university. A university, tá? University. Ele tem som de Y, então é uma consoante, tecnicamente, né? Usual, a usual shirt, tá? Uma camiseta usual, tá? A useless towel, então uma toalha inútil. Eu não sei como uma toalha pode ser inútil, mas a gente tá aqui no nosso exemplo useless, tá? Usual, university, a usual, Eu esqueci o outro exemplo. Então, vamos lá. Isso não são os únicos casos, tá? São exemplos. Infelizmente, nesse caso, vocês vão ter que prestar atenção, porque eu não tenho condição de passar uma lista aqui de 2 palavras, até porque eu pesquisei, mas não achei na internet. Mas, enfim, são os exemplos que eu lembrei. Bom, o outro caso que a gente vai ter, a utilização do a, mesmo que comece com uma vogal depois, que não é o do u, é o caso se o e ou o tiverem som de começar com w, tá? O w em inglês a gente pronuncia também. Então, vamos lá. Quais seriam os casos? One. Tá vendo que ele parece que é one. Então, a one-man army. A one-man army. One. Esse som aberto é do W. A one-man army. Então, um exército de um homem só. A one-man army. E quando a gente tiver o E com som de W também. Por exemplo, quando o E tiver som de eu, como European, a European, um europeu, tá? Vão ser esses os casos. Então, presta atenção quando o seu H não tiver som, que vão ser essas 3 palavras, our, honor, air e honest, tá? E quando o seu U tiver som de you, que é o Y, tá? You, como se fosse você que tem um Y na frente, por exemplo, usual, university, tá? E quando o seu E tiver som de eu, como se tivesse um W na frente, European. E quando o seu O tiver som, né? O seu O tiver som de W também, como se fosse one man army, um exército de um homem só. A one man army. Bom, pessoal, acho que é isso. Eu acho que a partir de agora você já consegue usar os seus artigos indefinidos, tá? Se você acha que você ainda tem alguma dificuldade, eu te disse, o único jeito de chegar ao brilho é a prática. Então vai lá, chega na sua casa, aponta pras coisas, quando for específica, fala o assiste o outro vídeo lá do canal, eu vou colocar o link aqui embaixo na bio, tá? Fica falando a e n pra tudo que você vê na sua frente. E se por acaso você vê outra palavra aí que você descobrir que é outra das nossas exceções, tá? Não da parte do H, porque só tem essas 4, mas se você descobrir uma variação dessas palavras com H, ou então uma exceção dessas palavras que a gente vai usar o a na frente, mesmo começando com vogal, coloca aqui nos comentários e me conta tudo, que aí a gente faz um próximo vídeo com mais exemplos na próxima. Beijinhos, pessoal, espero que vocês tenham aprendido e até o próximo vídeo.